Salve, salve, nação, nação! Vambora comemorar mais uma vitória em cima do nosso rival Vasco da Gama, né? O Flamengo venceu por 3-1 e chegou à final agora contra o Fluminense, né? Foi um jogo tecnicamente abaixo do Flamengo em comparação ao último jogo, né? No jogo do primeiro jogo, pela semifinal, o Flamengo jogou abaixo, a Arrascaeta também jogou abaixo e sentiu, né? A Arrascaeta acabou sendo substituído porque novamente acabou sentindo o pubis, né? Então é uma preocupação que o Flamengo tem que ter, né? O próximo jogo é daqui a 2 semanas, uma semana ou 2 semanas daqui. Então o Arrascaeta pode preocupar o Flamengo para a temporada, né? E aquilo, agora comemorar essa vitória em cima do Vasco novamente, né? E aquilo. Chupa, Vasco! Bora pedir, vai deixando o seu like, a sua inscrição. Flamengo não atuou bem no segundo tempo, mas depois que o Matheus França entrou, o Flamengo começou a apresentar o bom futebol, ele teve o pênalti, mas depois a gente fala mais sobre isso. Vambora para o vídeo aí. Querete, tá o canal da ESPN Brasil, link na descrição como Querete. E vambora para o vídeo. 3-1, estamos na final agora, né? Aqui em estatística, vamos destacar alguns números ainda para entender um pouco melhor essa partida, mas quero ouvir também teu destaque, Pedro, porque no segundo tempo o Mauro fala que não foi um Flamengo brilhante, o Vasco dominava o segundo tempo do jogo até o pênalti. Tudo bem, Dani? Beijão para você, André, Renatinho. Mauro, fã de esporte com a gente. O Linha de Passe é sobre o domingo, sobre o jogo de hoje. Se a gente parar para falar do jogo de hoje, acho que são dois momentos. O jogo de hoje pro torcedor venceu 3-1, eliminou um rival, evitou mais uma dor de cabeça em clássico, como foi com o próprio Vasco na fase de classificação ainda, como foi contra o Fluminense, como foi em jogos decisivos de Mundial e tudo mais. Agora, se a gente vira a página para um segundo momento, que é esse Flamengo para a temporada, tem muito pouca coisa a se comemorar. É claro que o que importa hoje é a eliminação. Eliminou o rival, a classificação eliminando o rival. Mas você já precisa olhar para daqui a 2 semanas, uma final contra o Fluminense. O Flamengo vai para a sua 4ª final seguida, né? Sim. Nunca chegou numa situação tão complicada. No Mundial não chegou à final, né? Estadual, a quarta decisão. Sim, do estadual é a quarta seguida. Nunca chegou numa situação tão complicada, tão questionado para uma decisão de estadual nos últimos anos como esse ano. Nunca se olhou para frente para imaginar que não vai ter o Vasco em todos os confrontos. Não vai ser o Vasco sempre do outro lado. Um time que, por mais que tente impor, fazer algum seu jogo que não é exatamente sua característica, sofre na Copa do Brasil, porque na hora de ter que fazer o jogo tem dificuldade, tem limitações. Vai pegar um time de mais qualidade e a tendência é que o Flamengo esteja sempre enfrentando grandes adversários. Em fases mais agudas de competições, em jogos mais decisivos do Campeonato Brasileiro, vai sofrer. Não vai ter exatamente essa brecha para entrar em campo a qualidade. Porque o Flamengo vence na qualidade. Na qualidade de uma escapada do Ayrton na batida do Pedro no primeiro tempo. Sim. Na qualidade desvio, né? Das capacidades. Um desvio, mas tem ali o Pedro para finalizar, o Ayrton para roubar. Claro. E você tem a escapada do Matheus e o Pedro para finalizar um pênalti e a qualidade para finalizar com o Ayrton também. Mas é muito pouco, são lampejos dentro de um jogo. Lampejos vão resolver para uma semifinal de estadual, mas esse Flamengo não é moldado para vencer semifinal de estadual. No estadual é moldado para brigar pelo título. Não vai ser fácil contra o Fluminense. Na temporada é moldado para brigar por grandes taças. Esse futebol de hoje é preocupante. Então, assim, para hoje, muito bom. Vitória, 3-0, classificação. 3-1. Despachou o rival que causou uma dor de cabeça recentemente. 3-1, desculpa. 3-1, o rival causou uma dor de cabeça aí, né? Algumas semanas atrás. Mas quando tiver que olhar para frente, tem problemas. É claro que a gente vai ficar aqui falando problema, está classificado. Mas é que o torcedor do Flamengo, no íntimo dele, ali naquele segundo tempo, quando passar, chegou em casa, ele com ele vai virar e falar, tá complicado, não tá tão bom quanto parece esse placar, não. Não é um futebol vistoso, o Pedro se referia ao 4º estadual seguido. Eu falei da 4ª decisão no ano, né? Porque a gente está pensando em Supercopa, Recopa e Mundial, que não chegou à final, que era o que se esperava. André, boa noite para você, o teu destaque. Boa noite, me permito te fazer uma indução de pergunta no sentido de assim, esse Flamengo está mais pronto agora para uma decisão? Dani, boa noite, meus caros, boa noite a todos em casa. Eu acho que sim, porque agora tem pelo menos um par de resultados que sustentam o momento. São as 2 vitórias sobre o Vasco nessa fase do estadual. Você falava agora há pouco dos títulos que o Flamengo ia disputar, previstos pelo início do calendário. Ninguém mencionava o estadual. Sim. Era Supercopa, Mundial, Recopa. O estadual, quando é? Contra quem? Porque se o Flamengo fizesse um papel melhor, que era o que se esperava nessas 3 taças que foram perdidas no início do ano, o estadual teria sido, mais uma vez, um período para preparar a equipe, para desenvolver o sistema de jogo do Vitor Pereira, desenvolver alguns jogadores que possam aparecer. E, é claro, nos momentos decisivos, o Flamengo ia jogar o campeonato estadual para ganhar. E é o que está fazendo agora, de forma, digamos assim, a
fazer com que o trabalho sobreviva, porque se houvesse uma falha neste momento, mais uma, e o Flamengo já chegou à decisão, então não dá para dizer que as coisas estão tão ruins assim, mas se o Flamengo não chegasse à decisão do Campeonato Estadual, por mais que a gente aqui defenda tempo de trabalho, né, suporte de diretoria, e também por mais que não dê para acreditar nesse tipo de coisa em relação a uma diretoria que está muito acostumada a trocar treinadores, que é a diretoria do Flamengo, não daria para a gente imaginar aqui que o Vitor seguiria sendo técnico do Flamengo se os 2 últimos resultados contra o Vasco não tivessem acontecido. Então, no sentido da prioridade, o resultado sustenta o trabalho, melhora o ambiente, melhora aquilo que o Vitor está pensando em relação ao sistema. Ele vem dizendo coisas meio contraditórias. De novo, o sistema hoje foi o mesmo das últimas partidas, embora ele tenha dito que não vai ser sempre assim. Mas se não vai ser sempre assim, quando que ele vai desenvolver alguma outra ideia? É muito mais coerente agora trabalhar no que vem, pelo menos fazendo com que o Flamengo seja competitivo nas partidas e vença esses adversários, né? Mas eu estou de acordo com o que o Mauro disse, com o que o Pedro também. Não que seja o resultado e ponto, mas o momento das substituições no segundo tempo do jogo, que a minha impressão fez a torcida, uma boa parte da torcida presente do Flamengo ao Maracanã, lembrar do jogo contra o Fluminense, claro, quando as substituições foram feitas e o Flamengo perde o jogo, exato, mostram que o ambiente até, em relação ao público, não é de olha, estamos satisfeitos com o que estamos assistindo. Mas o resultado é soberano, quase sempre para o lado negativo, nem sempre para o lado positivo. Hoje, para o lado positivo, o Flamengo fez a sua parte. No acordo com ele, o Flamengo resolveu e, assim, dá para olhar para essas situações em que a qualidade individual resolve como um defeito do coletivo. Sim. É permitido fazer isso, especialmente quando a gente está falando de um time que coletivamente pode mostrar tanto, e fez isso durante os últimos anos. Mas também a gente pode olhar por um outro lado e falar, olha, dessa vez o que não aconteceu no Mundial, não aconteceu na Supercopa, não aconteceu na Recopa, as individualidades do Flamengo foram suficientes para vencer e encontrar aquilo que o time precisava. Eu concordo inteiramente com o que você está dizendo, André. Acho que, assim, em determinado momento do jogo, o Flamengo tentou fazer o que fazia na mão do Jorge Jesus, que era uma marcação mais alta, só que perdeu muito mais a bola do que acontecia quando era o Jorge Jesus treinador. Só que isso vem também acontecendo, sim. Sim, só que também para fazer isso... São 4 anos, né? Exato. Envelheceu, o sistema de jogo é diferente. Fisicamente, para mim, o Flamengo é um time ainda com muitos problemas. É aí que eu quero tocar, porque justamente, hoje você citou o Cebolinha. O Cebolinha joga porque ele não tem um lateral direito. Ele tinha Mateuzinho machucado e Varela ainda em recuperação, acaba entrando durante a partida. O Flamengo acabou de divulgar, tem 2 minutos no Instagram. O atleta de Arrascaeta foi substituído após sentir uma lesão no adutor esquerdo e será reavaliado pelo departamento médico. Que é diferente. Então, assim, não é difícil não é a você mesma montar um sistema de jogo que é diferente do com tanto problema físico. Sim, porque a gente comentava aqui, o André lembrou bem, sobre o protesto da torcida nas substituições, porque a sensação era essa, que o Vasco pressionava, o Flamengo perdia o controle, aí vem o filme da substituição contra o Fluminense, exato, e a torcida protesta, também protestou quando saca o Arrascaeta e entra o Matheus, que a gente fala de a qualidade é soberana, o resultado é soberano, a qualidade é soberana, o Matheus França com a sua qualidade, então, explicado, é o que você fala, é mais um problema também, o Arrascaeta que é quem resolve, que é quem torna o cenário do jogo da semana passada diferente. O jogo anterior dele da semana passada foi sacanagem. E hoje, lesionado. E acho até que... O França entrou bem. Muito. Só para fazer justiça, né? Ele sai machucado, mas o França entrou bem. O França vai ser jogador muito grande. E é o que a gente fala. Não tem problema, o André citou, né? Não tem problema a qualidade individual resolver o teu problema tático, o teu problema coletivo. Só que a qualidade individual, ela resolve o teu problema hoje... Depois de você se segurar ali nas cordas, muito pela limitação também do adversário, exato, que cria, que chega, exato, aí pega uma bola na canela, pega uma finalização que não vai, o André chegou quase que cansado de uma finalização ali, de uma bola que o Vasco cria. Não vai ter exatamente essa limitação nos principais confrontos do ano. E esse Flamengo vai jogar grandes jogos no ano. Então, não adianta a gente só parar para... Porque para hoje está ótimo. Você ter a possibilidade de o Arrascaeta se machucar, você lançar a mão do Matheus França e a qualidade dele que o Renatinho já apontou, decidir, quem é que não quer ter um elenco desse? Quem é que não quer ter um garoto desse subindo? Ok, só que a torcida do Flamengo, ao passo que ela também se acostumou com grandes títulos, grandes jogos, ela passou a debater mais também. Ela sabe que esse time é capaz, o que não entrega e onde a conta pode chegar lá na frente. Acho que é um pouco a sensação que fica de hoje. Ainda sobre sensações, você usou essa palavra no final agora da sua
do seu raciocínio. O Flamengo quase fez um gol hoje e não fez. Isso não é uma crítica ao jogador, é apontar o que aconteceu. Não fez porque o Gabriel Barbosa, que é um finalizador de elite, não está no seu melhor momento. Aliás, está longe do seu melhor momento. Também nesse fundamento, perdeu um gol de perna esquerda. Foi uma jogada linda. Que vem do lado esquerdo para o centro, a bola passa pelo De Arrascaeta. Pedro serve o Gabriel dentro da área e ele chega a bater. A bola está muito perto da perna, né? Eu acho que ele esperava um pouquinho na frente para conseguir dar um chute direito. Mas ele conserta esses lances. Sim. Ele conserta esses lances e ele põe... Talvez com um toque ali para ajeitar e bater de novo. Talvez. Aí ele fez uma finalização de pé esquerdo que ficou defeituosa e o goleiro do Vasco, Léo Jardim, pegou. Agora, se faz esse gol, que sensações a gente tem a partir dali, né? Então... Aí é um lance construído. Exato. Isso não é o Si, André, o Si não joga, é verdade, o Si não joga, eu tô falando que... se o Vasco faz esse aí, ó... Também. Vai lá. Mas o que eu digo é que... O problema é lances assim acontecerem tão raramente. Tão esporadicamente, e no caso assim, o lance aconteceu, o gol não. Sim. Então, né, o que o Flamengo nos mostrava, o que os grandes times, os grandes momentos do Flamengo nos mostraram, e essa é a comparação direta, porque o Flamengo que o Vitor Pereira pega, e seria a mesma coisa se fosse qualquer outro técnico, ele não é comparado com os outros, ele é comparado com ele próprio. E os últimos anos. É injusto? Talvez, mas é o que fica. A memória do torcedor, ela serve para todo tipo de momento. Ela serve para vaiar o técnico e xingá-lo de burro quando a imagem do jogo contra o Fluminense volta, e ela serve também para dizer, olha, esse time está jogando mal, bem, muito mal. É assim que a coisa funciona. Eu acho que também a gente está falando da saída do Arrascaeta e agora vem essa notícia, ele sai quase 20 minutos depois do Gabigol, né? O Gabigol, o primeiro susto ali foi quando tira o Gabigol, com 12, 14 minutos, não sei. O Arrascaeta depois estava visível. Depois que ele bate, inclusive, uma falta, no canto e tal, ele sai meio que puxando a perna, assim, você sentia que, né, na batida ele já sai puxando, você fala, não vai dar para ele. Então era uma substituição diga-se de passagem, esse lance aí não sei se vai discutir separado, se o Pedro bateu muito rápido, mas eu acho que foi normal, bateu... Tem duas coisas. A gente pode já avaliar isso agora. O Vasco reclama que ele bate mais na frente do que seria, que a falta teria sido mais, um pouco mais atrás. Mas aí... É um jogo decisivo, né? Você precisa estar mais atento, você precisa brincar, você precisa segurar. Não foi isso que resolveu o placar. Mas eu acho que o resultado... O cara que fez o gol, dentro de tudo que a gente falou de estrutura e de sistema, talvez seja o cara que mais fez bem ter 3 zagueiros. O que o Ayrton jogou. Eu ia entrar nesse ponto agora. Talvez seja quem o Vitor Pereira consiga melhorar. Potencializar mais. Tirar mais de alguém que você esperava menos. Pelo todo o restante, você fica esperando algo que não vem. Pela força, pelo volume, por chamar. E assim, eu acho que ele foi muito antítese de tudo que foi do time, assim. Porque ele sem bola, muito agudo, atacando espaço, pressionando. O Flamengo, em alguns momentos, ele me dá a sensação de que ele marca ali com o olho. Ele cerca e vai vindo e tal, e nos duelos não entra junto. Tanto que o Vasco ganhou de primeira e de segunda bola em disputa hoje. E assim, às vezes o início do segundo tempo tem muito disso. É isso. E às vezes você ganhar uma primeira bola do Pedro Raul, a primeira bola é a primeira disputa. Sim. A segunda é o rebote. Você ganhar uma primeira bola do Pedro Raul, qualquer zagueiro vai ter dificuldade. O problema é a segunda. Muito disperso, uma capacidade muito ruim de pressionar. E aí a gente fala... A nossa referência sempre é 2019. E aí eu acho que a discussão no Flamengo ela tem que até sair um pouco dessa questão do de agora e de para onde estamos indo. Existem jogadores gigantes de qualidade e tal que vão ajudar muito o Flamengo ainda. Mas eu tenho falado isso há muito tempo. Para mim, Flamengo é Matheus França. É nisso que o Flamengo tem que começar a se pegar. Porque hoje a gente viu um Vasco que jogou um meio de semana, fisicamente muito mais inteiro, mais uma vez, ganhando duelos e ganhando o meio de campo e assim, do seu jeito, que eu acho que o Vasco ainda tem muito pra evoluir. Por isso que eu acho que não é terra arrasada pro Vasco, independentemente de 3-1. O Vasco finalizou mais do que o Flamengo nesse jogo. Não no gol, mas finalizou mais. E esperava-se, pelos últimos jogos e pelo próprio pronunciamento do Barbieri nos últimos jogos, assim, quase que ele fala claramente, não dá para ir para cima do Flamengo. Sim. Eu vou tomar uma certa precaução, porque é o Flamengo que está do lado de lá. Aconteceu o que aconteceu, né? Exatamente. Tem um nível de qualidade. Não está jogando bem, o VP não achou o sistema. Mas o cara olha assim, a qualidade que tem do lado de lá, você tem que se precaver. Então, assim, o Vasco não vai enfrentar
todo jogo do campeonato esse tipo de adversário. Então, acho que teve muita coisa no Vasco também boa para se ressaltar, evidentemente, para consertar. O problema do Vasco não é tomar... Não é tomar gol do Pedro, não é sofrer com a arrancada do Ayrton, né? O problema é a quinta-feira. O problema é a quinta-feira, não é exatamente... O campeonato do Vasco não era o de hoje, não é com o Flamengo. Mas é difícil claro que você ser tem um eliminado, clássico você com ser o Flamengo, eliminado... não pensar nele, ainda que você tenha um jogo que é muito mais importante pensando em ano, em E acho que a temporada. postura em campo quinta diz muito de onde estava o foco do Vasco, Sim. mostrando principalmente como o Vasco joga hoje. Mas é claro que tem o peso do rival. Ninguém quer ser eliminado pelo maior rival por 3-1, fazendo o que fez, principalmente ali em algum momento do primeiro tempo e muito daquela primeira metade do segundo tempo. Mas o torcedor do Vasco, quando o Mauro fala não é terra arrasada, eu acho que tem muita consciência quando você olha. Não vai ser Flamengo da primeira 38ª rodada. Isso. Né? Ele tem consciência que assim, a coisa está acontecendo, a oscilação é natural. Aquela brincadeira que eu fiz do torcedor do Flamengo quando chega em casa no íntimo dele, o torcedor do Vasco quando chega no íntimo, vai passar ali, talvez, a raiva da bola que não entrou. Poxa, não precisa ter tomado de 3-1 jogando, sabe, bem, durante parte do tempo. Vai olhar e vai ver que tem coisa ali sendo feita. Tem algo sendo feito. O problema é de onde você parte. O Vasco parte do zero, o Vasco tem um elenco limitado e o Vasco tem não pode se iludir porque gastou X milhões que está pronto. Não está pronto. O Vasco tem... Então é isso aí, nação. Mais uma vitória, mais uma classificação para a final, né? Com dois gols, né, de Pedrovski, o rei da América. O Flamengo vence por 3-1 Vasco da Gama e está na final do Campeonato Carioca junto com o Fluminense, né? Fla-Flu na final pelo 4º ano consecutivo, se não me engano, né? O Flamengo jogou abaixo do outro jogo, né? Do jogo passado contra o Vasco da Gama, um jogo abaixo. A Arrascaeta também jogou. Geralmente quando a Arrascaeta joga bem, o coletivo também joga bem, né? Como o Arrascaeta jogou abaixo em comparação ao último jogo, a questão física pesou muito ao Arrascaeta, né? Vocês virem que ele vai realizar exames, né, no adutor da coxa. Espero que não seja uma lesão, mas ele sentiu, acabou sendo substituído, né? Durante a live, né, durante o jogo, né, eu vi o jornalista falando que foi um pubis, né? Ele foi substituído por causa do pubis. Depois veio o Flamengo a público e falar qual é o motivo da dor do Arrascaeta, né? Mas tudo bem. Espero que não seja nada demais para o jogador, né? É aquilo, no primeiro tempo o Flamengo jogou um futebol razoável, conseguiu fazer o gol ali, com o desvio, entendeu? Depois foi o gol do Pedro com o desvio na zaga do Vasco, depois o gol do Vasco foi em cima do Pedro, né? O cara se antecipou o Pedro e acabou metendo o gol, Capasso, né? Então o Capasso, ele acho que foi fundamental, na minha visão, na classificação do Flamengo. Por que eu tô falando isso? No primeiro jogo ele entregou a bola pro Pedro, que ele fez o gol. Beleza. Aí agora no jogo da volta, a bola desviou nele, se não me engano. E 1-0 Flamengo. Aí depois ele empatou o jogo 1-1. E depois ele cometeu, acho que foi ele que cometeu o pênalti sim, em cima do Matheus França. 2-1, 2 gols do Pedro, né? Para tu ver como que esse zagueiro é um bom zagueiro, ele fez boas partidas, entendeu? Tirando algumas falhas que ele cometeu. E ele acho que foi decisivo na classificação do Flamengo, né? Deu uma bola pro Pedro, cometeu o pênalti em cima do Matheus França e a bola desviou nele ainda no primeiro gol do Pedro. Então, tudo a favor do Flamengo, né? Eu acho que esse cara tava jogando a favor do Flamengo, mas brincadeiras à parte aí, né? No segundo tempo, o Flamengo, especificamente, foi dominado sim pelo Vasco. O Vasco da Gama teve as melhores oportunidades, principalmente até os 35, até antes do pênalti, né? Até nós faz dos 30, 35 minutos do tempo ali, né? Foi a entrada do Matheus França e que acabou mudando o jogo, querendo ou não, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Qual foi o minuto que entrou o Matheus França, que eu acabei dando branco aqui. Só um momento. Isso mesmo, o Matheus França entrou ali na faixa do 33, 34 minutos do segundo tempo já, né? Foi dali que começou a mudar o jogo a favor do Flamengo. Teve o pênalti, depois do pênalti o Flamengo converteu o gol com o Pedro. E dali em diante o Flamengo começou a jogar bola, ter mais tranquilidade também, né? Porque antes disso, o Vasco ele tava dominando, tendo várias chances, só que não era muito efetivo. A maioria das chances que o Vasco conseguiu criar no segundo tempo foi para fora. Isso que ele não acabou ajudando o Flamengo. O Santos fez algumas boas defesas. A confiança do Santos voltou, na minha visão. Tenho certeza que muitas pessoas vão falar:
Nunca critiquei o Santos. Tenho certeza. Você deve estar se perguntando aí durante o jogo. Hashtag nunca critiquei o Santos. O que o Santos fez hoje foi brincadeira, né? E é aquilo, né? O Vidal, ele desaprendeu a jogar bola, o Vidal. Sério, o Vidal, todo jogo, ele sempre erra um passe. Teve esse lance aí que o Muralha Santos. Muralha Santos. O Santos ele fez uma defesável que a bola foi no ângulo, ele praticamente no ângulo, né? O Santos. Eu não sei o que o Vidal tá pensando da vida, meu filho. O Vidal, ele erra alguns passes bobo. Sinceramente, ele erra alguns passes bobo que não dá pra entender o que o Vidal tá pensando naquele momento, meu filho. Se não fosse o Santos ali, teria um empate 2-2, meu filho. E te falar uma coisa. O que o Ayrton Santos tá jogando é uma barbaridade, moleque. Sinceramente, o meu xará, o que ele tá jogando é uma barbaridade. O Ayrton Santos sou eu, porra. O Ayrton Lucas tá jogando uma barbaridade, né? Desde a época do Fluminense, ele foi o Spartak de Moscou, se não me engano, né? E voltou agora, né? Sinceramente, esse tipo de formação com 3 zagueiros, ele ajuda muito, né? O Ayrton Lucas, que é um lateral muito ofensivo e tem qualidade para avançar, né? Ele tanto ataca bem quanto defende bem, né? Então, sendo assim, ajuda muito o Ayrton Lucas, né? Como ele tem talento, acabou fazendo esse gol de cavadinho de direita, né? Entendeu? Que acho que o Gabigol ele poderia aprender assim, com o Ayrton Lucas, dar uma cavadinha de direita, porque a direita do Gabigol é morta. E uma coisa, olha o que eu tô falando, o Gabigol, ultimamente, ele tá sendo substituído praticamente em todos os jogos. O Gabigol, na minha visão, ele tá perdendo espaço no Flamengo. Mas até falar, pô, como assim? O Gabigol, ele não vive uma boa fase, que a gente sabe, né? Não tá apresentando bom futebol. Perde chance geralmente clara, né? Não tá finalizando tão bem como antigamente. E é aquilo. Na maioria dos jogos, o Gabigol tá sendo substituído. Um ponto importante. O Gabigol tá sendo substituído e não tá fazendo birra. Isso é uma coisa que chama atenção. Não tá fazendo birra. Então, aparentemente, ele tá comprando a ideia do treinador, né? É que o Pedro, como é um cara, é um centroavante nato lá, que ele consegue segurar a bola, né? Consegue reter a bola no ataque, é uma coisa que o Gabigol não faz nem a função do Gabigol, né? Então, sendo assim, quando o Flamengo tá sendo pressionado, ou precisa de um cara dentro da área, o Pedro, o Vitor Pereira sempre vai preferir o Pedro do que o Gabigol. E quando for pra mudar, o Gabigol sempre vai ser sacado. Durante essa temporada, né, o Gabigol, ele vai continuar sendo sacado durante os jogos aí, né? Sinceramente, o Gabigol não apresentou um bom futebol já tem um tempinho já, né? Mesmo tendo uns 7 gols na temporada, se não me engano, né? 7 ou 9 por aí. É aquilo, o Gabigol, daqui pra frente, ele vai começar a ser sacado porque, às vezes, o Flamengo tá pressionado ali. Ou precisa de um jogador de criação, um jogador de velocidade. Sei lá o quê? Jogador de criação, tem o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, então não precisa de Gabigol. Jogador de velocidade, o Gabigol não é um jogador de velocidade. Tem o Matheus França, tem o Cebolinha, tem o Matheus Gonçalves, que são jogadores de velocidade e habilidade. O Gabigol não se encaixa nessa posição. Então, daqui pra frente, na minha visão, posso estar errado, o Gabigol ele vai começar sendo substituído daqui pra frente, né? Vai ter determinados momentos do jogo, ou o Flamengo tá empatando ou tá perdendo, o Gabigol vai acabar sendo substituído porque ele vai ficar sem função dentro de campo. Função entre aspas, né? Peguei meio pesado sem função, mas tudo bem aí, né? Então é isso aí, pra o vídeo não ficar muito longo. Tamo junto, é nóis, 3x1 Flamengo. Um tempo o Vasco dominou, mas depois do pênalti, o Flamengo conseguiu fazer 2x1 e dar aquela tranquilidade. Dali pra frente, só foi administrar o placar e esperar a classificação, né? Mesmo que tivesse 1x1, acho que o Flamengo não iria sofrer mais gol do que antes, né? Mesmo estando, acho que o Flamengo não iria sofrer mais gol, né? Acho que o jogo ia terminar, eu acho só, porque não prevejo o futuro, né? Mas é isso aí, tamo junto. É nóis, 3x1 Flamengo na final. Agora enfrentar o Fluminense, acho que daqui a 2 semanas, se não me engano, né? Então o Flamengo vai ter mais uma ou 2 semanas de preparação para poder enfrentar o Fluminense, né? Então é isso aí, tamo junto e vai dar aquela tranquilidade a mais até a final, né? Tamo junto aí.